Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Que a gente possa aproveitar mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Para angariar os fundos quantitativos do conhecimento da passagem de Jesus. Quando ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, que esse caminho, a verdade, a vida possa ser captada pelos nossos corações e nossas mentes e a gente passe a segui-lo com veemência. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nossa irmã Alain já está presente. Vamos ter a graça de ter a palavra dele. Ele vai falar o tema Jesus, né? E nessa abordagem, a gente roga a todos os presentes que, se tiverem com seus celulares, que coloquem no mudo ou desliguem, por favor, para que não haja a vibração, perturbação da vibração da reunião. No mais, vamos agradecer, em primeiro lugar, ao nosso anjo guardião. Ele é o que mais sacrifica para trazer a gente para cá. Porque para não deixar a gente chegar aqui, tem muitos, né? Acontece um imprevisto, acontece isso, acontece aquilo. Nosso anjo guardião está ali, firme, junto da gente para trazer a gente para cá. Primeiro, agradecimento a ele. Segundo, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, que coroa a nossa caminhada com proteção e bênçãos. E a toda a equipe da casa de irmão Miramês, que nos acolhe e nos dá a oportunidade desse curso magnífico de Evangelho. Então vamos agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão. Bom dia para todo mundo. Que a paz de Jesus seja conosco em nossos corações. Nós nos encontramos extremamente felizes pela presença de todos os que estão aqui. Os espíritos encarnados, que, como eu sempre gosto de lembrar, têm a possibilidade de ver em plena nitidez, eventualmente necessitando de algum amparo especial para melhorar essa nitidez. E os amigos desencarnados, amigos espirituais, que também vêm buscar nessa casa de amor e caridade o ensinamento e o conforto para os seus corações. Mas de uma maneira especial, nós já fizemos isso outras vezes e gostaríamos de repetir na manhã de hoje. Nós gostaríamos de agradecer pela presença de um convidado muito especial, que é Jesus. Muitas vezes nós lemos e repetimos as palavras do Evangelho em que o Mestre nos promete, em solene promessa, a presença quando nos encontrássemos 2 ou 3 reunidos em nome dele. E não precisamos fazer muitas contas para percebermos que certamente somos bem mais do que 2 e 3. Então a presença do Mestre, de alguma maneira, que talvez fuja ao nosso conhecimento ainda limitado, está presente conosco, prestigiando este nosso encontro, observando a cada um de nós aqui presentes, ele que conhece o nosso interior, com as nossas dificuldades, com as nossas esperanças, com os nossos erros e os nossos acertos.
Por vezes, nós tornamos tão banal esta frase do Mestre estar conosco, que nós adentramos a casa espírita e saímos da casa espírita sem nos permitir sentir a presença do Mestre. E o convite solene com o qual eu gostaria de iniciar a preleção desta manhã é exatamente que cada um dos corações aqui presentes se deixasse envolver pela energia do Mestre, que nos olha sereno e sorridente, nos envolve em suas energias, nos abraça, nos aconchega, nos conforta, nos orienta. Não aprova os nossos equívocos, como não aprovou o equívoco da mulher adúltera, mas também sem condenar, apenas dizendo: meu filho, minha filha, não erre mais, mas eu não te condeno, não te culpes, permita-se libertar do passado, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas não erre mais. Busca um novo caminho para construir de hoje em diante as flores que vocês vão colher amanhã. Pensem na grandeza deste ensinamento. Por vezes nós nos detemos nos espinhos que colhemos nos dias de hoje, sejam os espinhos afetivos, os espinhos financeiros, os espinhos na área da saúde, às vezes na área do equilíbrio mental, devido a tormentas que nos acompanham no silêncio dos dias e das noites, e não acreditamos ter diante de nós um futuro luminoso, onde esses problemas não mais existirão. Por vezes, no momento de maior aflição, nos perguntamos: por que sofro agora? E nos esquecemos que há uma lacuna de tempo entre a semeadura e a colheita. Não percamos a esperança de que todo o bem que nós temos plantado nos últimos anos, que todo o bem que nós plantaremos de hoje em diante, serão colhidos no futuro. Mas é necessário compreender que a semente de hoje necessita do tempo para o crescimento, amadurecimento, para florescer e frutificar. E se hoje ainda colhemos espinhos, são os espinhos do passado, que cresceram, amadureceram e hoje frutificam em espinhos. E isso tudo, ensinamentos que o Mestre nos trouxe para nos confortar, quando ele nos diz: vou-lhes preparar lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E vocês já pararam para pensar? E eu às vezes brinco, obviamente isso é num tom de brincadeira, mas apenas para ilustrar a seriedade do assunto. Tem um lugarzinho, um cantinho muito feliz do mundo espiritual, sem mais as dores, sem mais as intrigas, sem mais as brigas, esperando por você. Está com o seu CPF. Hoje em dia até a identidade já tem número de CPF. E aí o Cristo falou: vou vos preparar lugar. Então tem um lugarzinho lá com o seu CPF. Só que a bondade divina é tão perfeita que ao invés de nos içar automaticamente para que nós chegássemos até este lugar, o que faria com que nós chegássemos seres homogêneos, sem nossas experiências, sem nossas vivências, sem nossas conquistas, sem nossos afetos. Que, diga-se de passagem, muitos dos nossos afetos que estão lá com o CPF do lado da nossa cadeirinha são os desafetos de hoje. Porque às vezes nós, com a visão limitada, nós falamos o seguinte: nossa, fulano é meu desafeto do passado. Mas quando nós olhamos pela visão espiritual, fulano não é seu desafeto do passado, ele é seu afeto do futuro. Mas fulano, sim, fulano. Esse mesmo que você pensou, e por favor não diga quem é, pode guardar só para você. Guarde só para você. Porque é assim da lei, que nós todos vamos evoluir, nós todos vamos ser espíritos fraternalmente ligados num futuro mais ou menos distante.
Então, talvez este que hoje te incomoda não seja necessariamente alguém que você queira que esteja com a cadeira reservada ao seu lado, e não tem problema. Mas uma certeza nós podemos dar. A partir do momento que nós seguirmos este, que é o nosso objeto principal do estudo de hoje, que é Jesus, que é, como bem foi dito anteriormente, o caminho, verdade e a vida. Quando esta pessoa dita hoje nosso desafeto, trilhar por esse caminho, nos reencontraremos todos no mesmo lugar de felicidade, sem mais problemas, sem mais brigas. Talvez seja o filho ingrato, ou o pai ingrato, ou a mãe ingrata, ou enfim, as possibilidades são imensas, mas a certeza de que todos nós, no futuro mais ou menos distante, que a bondade divina quis que fosse nossa conquista, como eu disse anteriormente. Porque se Deus simplesmente já nos colocasse, já nos criasse como criaturas perfeitas, nós não teríamos personalidade, não teríamos a nossa história, não teríamos os nossos laços afetivos, não teríamos o mérito de termos chegado lá. Então Ele nos criou simples e ignorantes para que nós caminhássemos por Ele, através dos exemplos dele, que é o caminho, a verdade e a vida, para então chegarmos nesse lugar com as nossas idiosincrasias, as nossas características, a nossa história, que tanto nos enriquece. Então, mas o lugarzinho já está lá, é da lei. Não existe alma, por mais esquecida ou esquecível nesse momento, que não traga dentro de si a semente do amor, e que um dia será tocada por este amor do Cristo, e irá então despertar para a verdade, e conquistará também o seu lugar no mundo superior. Então este é o nosso convite, em primeiro lugar, para que nós todos possamos, através da nossa melhoria interior, conquistar esse lugar onde o Mestre nos aguarda com um sorriso no rosto e um abraço fraterno. E agora eu minto, porque se o nosso lugar está lá, o Cristo não se encontra nos altiplanos celestes afastados de nós. Afinal de contas, se assim o fosse, cairia na contradição de dizer que Ele está conosco. Conseguem senti-lo? Conseguem perceber, às vezes, um arrepio suave que percorre todo o seu corpo, uma paz, uma tranquilidade? Fico eu imaginando com quais mecanismos o Mestre pode estar aqui conosco, mas também está lá com o nosso irmão da igreja evangélica que está reunido em nome dele, está no irmão da igreja católica que está reunido em nome dele, está com os irmãos da organização não governamental que presta auxílio aos necessitados, que ainda que seja um ateu, está em nome do Cristo. Mas como assim se ele é ateu? Talvez seja até uma pessoa contrária à religião. Mas ele está em nome do Cristo, porque ele está seguindo os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo não é um ser que necessita de uma rede social para receber likes e curtidas. Ele não quer ser venerado no sentido de ser adorado. Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: eu quero que sigam pelo caminho. Eu sou o caminho, eu não quero ser adorado. Tanto é que ele mesmo falou: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Prova cabal de que o Cristo não necessita adoração. Nada contra se você adorar e seguir o exemplo. Porque ele também não vai ficar chateado: nossa, essa pessoa tão carinhosa, mas fica me adorando, então esse eu não quero. Não. Ele sabe respeitar as nossas escolhas. O que não pode faltar, quer seja nós optemos por adorá-lo de joelhos, quer seja nós optemos apenas por citá-lo em palestras, é que nós façamos o que ele pediu para que nós fizéssemos. História essa que está registrada no essencial, na sua essência, no Evangelho. Todos os caminhos deste que é o caminho, a verdade e a vida, estão lá sem erro de interpretação. O essencial para nós
tomarmos posse do local que está reservado para nós com o nosso CPF, é seguir a parte moral do Evangelho. Só. E nessa parte, o Cristo não deixou dúvidas a respeito do que fazer. Muitas partes ele não explicou e ele mesmo admite que não fez e que seria feito mais tarde. Mas o essencial está lá. Amar o próximo, amar o inimigo, perdoar e tantas outras lições que ele deixou lá para nós. Então sigamos este caminho e não nos esqueçamos que é desta forma que nós vamos então finalmente conseguirmos conquistar essa felicidade que é o nosso objetivo maior. E como nós estamos falando do Cristo, nós já falamos dessa influência dele, desse recado nosso para a nossa vida, né? E às vezes eu fico imaginando, igual eu falei, o Cristo está entre nós? Está. Nós já conseguimos senti-lo? Se permitirmos, vamos sentir. Talvez alguma pessoa ou outra esteja mais resistente, mas se nós nos deixarmos, nós vamos perceber a sua presença. Não apenas através dos benfeitores espirituais, mas a presença do Cristo mesmo. E eu fico imaginando como que ele faz para estar em tantos lugares. E aí começa a dar um nozinho na cabeça, eu falo, vou pensar não. Você já viu aquela frase, não sei, só sei que é assim? Como que ele faz? Se ele está sentadinho ali no fundo, discreto, bem humilde, feliz por nós estarmos aqui, manhã de domingo, salão cheios de encarnados, vai contar lá os desencarnados. Gente, o mestre, como nós vamos poder ver no livro A Caminho da Luz, ele é o coordenador da criação do nosso planeta. Há bilhões de anos atrás, quantos são os mecanismos misteriosos que não dispõem este ser iluminado para poder estar aqui conosco? E com os outros também, no meio dos quais ele está nesse momento. Desconhecemos esses caminhos, mas não podemos negar que sim, ele tem essa possibilidade. Mas ouso dizer um pouco mais. Ele não está apenas entre aqueles que estão em nome dele. Agora nós vamos dar um salto quântico. Salto quântico. Porque o Cristo falou, ficou registrado no Evangelho, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei com eles. Mas em nenhum momento, nesta frase, nós podemos deduzir que ele não estará quando for apenas um. Ele quis ressaltar nessa passagem a importância da união. Mas não podemos deduzir dessa frase que ele também não estará como quando fomos, se isso fosse possível, apenas um, em nome dele. Mas ouso ir mais além, e como estou ousando, terei que usar um argumento robusto bastante para justificar minha ousadia. O Cristo também está entre aqueles que não estão em nome dele. E não soubesse que ele ama a todos igualmente, ousaria dizer também que ele está mais ainda com estes. Nos antros de corrupção, Cristo está? Está. Porque ele diz que estaria onde tivessem pessoas em nome dele, mas não isentou a sua presença entre aqueles que não estão em nome dele. Inclusive entre aqueles que estão contra ele. Porque o que faz a grandeza de Jesus é exatamente essa imparcialidade. É amar a todos igualmente. Se encontra o Cristo também pelos mecanismos que, como eu disse, nós desconhecemos, mas que realmente devem ser muito poderosos, afinal de contas, repito, nós estamos falando do ser que criou o mundo. Então ele tem mecanismos que a gente desconhece. Coordenou a criação do mundo. Ele tem mecanismos que nós desconhecemos. Isentaria este mesmo ser que nos ama desde sempre, com todo o seu amor,
seguindo o exemplo do Pai, nosso Criador, neste exato momento abandonando aqueles que estão contra ele? Não. Aqueles que o perseguem? Não. Estará o Cristo nesse momento também observando com todo o seu amor e auxiliando, sem ferir obviamente a lei maior do livre-arbítrio, aqueles que estão nos antros de corrupção? Sim, ele está lá, com o mesmo amor que ele está aqui por cada um de nós. Se nós não estivéssemos aqui agora e estivéssemos numa facção criminosa, onde espíritos ainda muito infantis do ponto de vista espiritual promovem atos que nos absteremos de descrever, para estes faltará o olhar amoroso do Cristo e a presença de benfeitores espirituais, que novamente insisto, respeitando o livre-arbítrio individual e coletivo, buscam auxiliar a estes irmãos necessitados? Claro que não. Mesmo porque ficou registrado: eu vim para os doentes, os que mais necessitam. Não é que ele os ame mais, que ele ama todo igualmente, senão ele estaria sendo parcial. Mas certamente nós haveremos de convir, são os que mais necessitam. Encontraríamos Cristo nos presídios? Sim. De onde quer que ele esteja, volto a insistir, quando a gente pensa nesse mecanismo, dá nó na cabeça. Mas de alguma forma, ele acompanha a cada um destes seres que estão nesse lugar, nesses lugares que eu citei anteriormente. E nos antros de prostituição, vamos encontrar o Cristo lá também. Porque ele é amor, o maior amor que nós podemos conceber até agora. Um amor tão sublime que as nossas mentes limitadas às vezes o tomam como o próprio Deus, como ocorre em algumas crenças. O que não tem importância, que ele não quer ser adorado, ele não quer, não, me identifique assim, desta forma e não desta outra forma, ele quer apenas que sigamos o caminho que ele propôs. Então é desta figura maravilhosa que nós estamos falando. Que se nós olharmos para a vastidão deste horizonte que podemos contemplar com a vista nessa manhã, e se pudéssemos observar a Terra como um todo nesse exato momento, não há um recanto desse planeta em que o Cristo não esteja auxiliando. Não esteja auxiliando. E agora vem, na minha opinião, uma das partes que eu acho mais bonitas nesse auxílio do Cristo. Ele não o faz sozinho. Não haverá um momento em que vamos ver Jesus prestando o seu auxílio sem o nosso auxílio. Quando Jesus precisa que a palavra de esperança chegue até um coração em sofrimento, ele convida um irmão menor, no sentido do irmão que está antes, ainda está percorrendo o caminho que ele já percorreu, possa ser seu auxílio, incluindo você. Então, às vezes, na noite fria de um apartamento solitário, vamos encontrar uma alma em desespero, pelos mais diversos motivos que podem levar uma pessoa a se desesperar. E o Cristo, além de observar atentamente, porque ele conhece todas as suas ovelhas, convoca aqueles que são em nome dele e diz para os amigos espirituais: vai lá, prestar o auxílio e conforto em meu nome. Aquele irmão, aquela irmã está necessitado. E aí descem caravanas de amigos espirituais e vão auxiliar. Porque o Cristo está em todos os lugares e auxilia a todas as pessoas, mas não despreza o nosso auxílio, seja de nós os espíritos encarnados ou desencarnados, para sermos a voz do Cristo, o olhar do Cristo,
a mão do Cristo. Então, por vezes, há uma pessoa necessitada de uma palavra de conforto. E ele encontra você. Você vê aquela ideia assim, nossa, a pessoa parece triste. Você chega perto e conversa, aquilo ali a pessoa alivia. Te surgem umas ideias, fala, gente, fiquei inteligente de uma hora para outra, pensando nas coisas bonitas. E aí você fala com a pessoa, conforta aquele coração. É você sendo a voz do Cristo. É você representando Ele. E Ele, de uma maneira muito sublime, ainda fez com que ficasse registrado, através das suas palavras aos discípulos, que quando nós estamos auxiliando a um pequenino, nós não só estamos fazendo por Ele, mas é como se nós estivéssemos fazendo para Ele. Está registrado no Novo Testamento, que quando nós auxiliarmos a um destes pequeninos, é como se nós estivéssemos auxiliando a Ele mesmo. Olha que mecanismo incrível de solidariedade. Nós estamos auxiliando ao Cristo, sendo a voz do Cristo, a mão do Cristo, e auxiliando o pequenino que o Cristo ama tanto, que é como se nós estivéssemos auxiliando a Ele mesmo. São todas passagens pequenas, perdidas em pequenos versículos no Evangelho, que nós muitas vezes repetimos, mas eventualmente deixamos passar o sentido profundo e a beleza suprema dessas palavras. Nós fazemos o auxílio, ficamos satisfeitos, conhecemos o texto evangélico, mas às vezes, distraídos, deixamos de perceber a grandeza que está ocorrendo naquele mínimo momento. O Cristo falando por nós e recebendo a nossa voz. É desse ser maravilhoso que nós estamos discorrendo, descrevendo, refletindo, analisando nessa manhã. Quão grande não deve ser a nossa gratidão a Deus, permite que as criaturas, através da solidariedade umas com as outras, vão se envolvendo numa teia de solidariedade e confraternização, que às vezes demora alguns séculos para ser concretizada, de tal forma que num tempo do futuro não podemos precisar quando, que como eu disse, quis Deus que nós caminhássemos. O lugarzinho está lá te esperando, mas a bondade divina quer que nós, através do nosso livre-arbítrio, decidamos o quando. O onde, nós já sabemos, numa das moradas da casa do Pai. Quem arrumou, nós já sabemos também. Foi o Cristo, foi Jesus. Quando? Deus deve saber que Deus é onisciente, mas nós ainda não sabemos, com precisão não. Mas uma coisa nós podemos afirmar sem sombra de dúvida: vai depender simplesmente do ritmo que nós colocarmos na nossa caminhada, no caminho deste, que é o caminho, a verdade e a vida. E para falar de Jesus, talvez todos conheçam, nós poderíamos pegar uma série que é muito famosa, que eu acredito que todos vão conhecer, que é The Chosen, Os Escolhidos. Né? Obviamente que quando nós estamos falando de uma obra cinematográfica, né, que não deixa de ser uma série, não deixa de ser uma obra cinematográfica, os diretores vão ter a liberdade poética de preencher certas lacunas que não foram registradas nos evangelhos. Às vezes, um episódio vai
percorrer um único evento, poucos versículos da vida de Jesus, para encher no episódio de sei lá quanto tempo tem o episódio, 30 minutos, 1 hora, enfim. Então você pega um versículo que você lê com 30 segundos, ou um trecho que você lê com 30 segundos, e você não vai conseguir pegar esse trecho e para colocar ele num episódio de 30 minutos, por exemplo, você tem a liberdade poética, que eventualmente bem inspirada vai ser bem sucedida, de preencher com algumas passagens, alguns diálogos que não ficaram registrados. E eu vinha pensando nisso, porque às vezes a gente não para perceber determinadas coisas. Já deve ter mais ou menos uns 50 ou 60 anos que nós já temos um The Chosen. Minto, 84 anos. 84 anos nós já temos um The Chosen. Com a vantagem, com relatos colhidos por um grande amigo espiritual e um grande escritor, quando encarnado, que é o nosso amigo espírito Humberto de Campos. Eu estava consultando o livro, obviamente no estudo preparatório para a preleção de hoje, falei, gente, The Chosen não é novidade para os espíritas, não. Nós temos aqui, por exemplo, Boa Nova, que vai contar o quê? Passagens da vida do Cristo com os escolhidos, The Chosen. Que vai revelar para nós fatos interessantíssimos que não puderam ficar registrados nos evangelhos, porque naquela época os discípulos de Jesus tinham a limitação de tempo para escrever, limitação de material para escrever, eles tinham que focar em determinados assuntos e deixar as coisas secundárias de lado. E aí você pega esse livrinho aqui, por exemplo, que é o Boa Nova, você vai encontrar nele o Cristo desde antes da chegada dele, quando ele fala do Império Romano, como estava sendo preparado para recebê-lo, inaugurando um momento mais pacífico, com o Império Romano, um império muito guerreiro e conquistador, mas próximo ali à chegada do Cristo, vieram anos mais tranquilos, exatamente porque já chegava o Mestre. E aí vai falar da infância, vai trazer várias passagens do Cristo com os discípulos, The Chosen, os escolhidos. E vai falar dele com Pedro, vai falar dele com João, vai falar dele. Não vai se limitar aos escolhidos, mas também vai falar do Cristo, por exemplo, com Joana de Cusa. Porque uma coisa interessante da gente notar no aspecto histórico do registro da vida de Jesus é que, conforme os costumes da época, nós vamos ver uma atenção voltada muito especial para os seguidores do sexo masculino, como naturalmente haveria de acontecer no escrito de uma época que vivia aquela cultura que eles viviam naqueles dias. Mas já Humberto de Campos não vai perder a oportunidade de trazer das tradições do mundo espiritual Joana de Cusa, Maria de Magdala, a própria Maria de Nazaré. E desde um pouco antes do nascimento do Cristo, até depois da crucificação, naquele episódio que é conhecido como, ou que ficou conhecido através desse livro, como o episódio dos 500 da Galileia, que nós vamos citar daqui a pouco, onde o Cristo depois, na verdade falei que é daqui a pouco, mas eu vou acabar citando agora,
Vamos lá. Depois da ressurreição, tem sua última grande aparição para um grupo de pessoas, em torno de 500 pessoas, conforme está registrado, inclusive, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que a multidão, depois que o Cristo havia sido crucificado, se encontrava saudosa dos seus ensinamentos. Saudosa. E aí, uma determinada tarde, eles se reúnem à beira do lago para se confraternizar e ficar relembrando os tempos em que naquelas mesmas passagens eles podiam encontrar o mestre pregando. E eis então que surge a figura do mestre e fala aos discípulos. A passagem que Humberto de Campos registrou quanto aos como os 500 da Galileia. E Humberto de Campos registra para nós que Jesus, com a figura serena, aquele olhar encantador, diz: amados, mas ele não diz com a linguagem articulada. Ele fala dentro da mente e do coração de cada um daqueles que contemplava a figura do mestre. Eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigai os passos no escabroso caminho. Isso há cerca de 2000 anos. E vocês não podem ter a visão que eu tenho nesse momento. Mas eu convido a todos nós aqui presentes a fazermos um exercício. Não somos 500, mas seria como se fosse. E não escutem essa voz como se fosse eu a ler o livro, mas permitam-se também ver a figura augusta do mestre convidando a cada um dos corações aqui presentes. Ele fala: depois deles, meus discípulos, é a vocês que eu confio a tarefa sublime da redenção da verdade do Evangelho. Eles, os discípulos, serão os semeadores, porque foram eles os primeiros a semear as notícias do Evangelho, os discípulos de Jesus. Mas vós, qual que vai ser o papel de vocês então? Se os discípulos já foram os semeadores, vós sereis o fermento divino. O convite está refeito, porque esse convite já nos foi feito muitas vezes. Mas lendo essa passagem é como se o Cristo olhasse no olho e no coração de cada um de vocês e dissesse: vinde, sede o fermento do meu Evangelho. E qual é o papel do fermento na massa? Fazê-la crescer. Fazê-la crescer. E eu ouso acrescentar que, particularmente nesses dias tão conturbados, em que a massa parece que vai desandar, que o bolo vai murchar, mais do que nunca, o fermento faz-se necessário. E como nós falamos agora há pouco, o Cristo em momento nenhum fez pouco da colaboração dos seus discípulos, sejam eles os discípulos primeiros, sejam eles nós os discípulos que vieram depois. Pelo contrário, nós sempre vamos encontrar o Cristo a convidar-nos para auxiliá-lo, para sermos a voz dele, para sermos as mãos dele. Instituo-vos os primeiros trabalhadores naquela época. E agora nós somos
os trabalhadores da última hora. Essa é a diferença. Os herdeiros dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. E eventualmente nós vamos encontrar verdadeiras cruzes em nossos caminhos. Mas não devemos temê-las. Porque o Cristo é o nosso exemplo. E no momento da cruz, ele manteve a serenidade, a confiança e se entregou à vontade do Pai. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que a base do meu reino de concórdia e justiça se estabeleça no espírito das criaturas. Amados, eis que vos envio como ovelhas a caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como eu vos sou fiel, e bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. E lembrando que o bem não combate o mal. E aí vocês me olham com aquela cara tradicional de espanto de quem está pensando: o Alan não tomou o remedinho dele essa manhã. E aí eu faço duas observações. Primeiro, eu não tomei mesmo. É a primeira observação. E a segunda é que, mas não estou doido. Posso ter piorado um pouquinho? Posso. Mas eu vou explicar por que o bem não combate o mal. O verdadeiro bem não combate ao mal. Ele o converte através dos seus exemplos. Nós nunca vamos encontrar o Cristo em suas lições combatendo o mal, mas através do exemplo do Cristo em nossas vidas. Nós estamos aos poucos. Primeiro, nós fomos convencidos. Ou você pensa que nós sempre estivemos na fileira do bem? Nós também fomos convencidos, não combatidos. E agora, por nossa feita, como fermentos que somos, estamos na fileira dos que estão ajudando nessa conversão. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E conta Humberto de Campos, descrevendo o clima psíquico daquele ambiente, dizendo: sagrada emoção senhorava-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observar o mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Afastamento esse que não significa abandono. Porque, como eu fiz questão de frisar várias vezes aqui no início desse estudo, ele continua conosco. Ao contrário do mundo da matéria, onde eventualmente, devido às mais diversas condições, afastamento significa afastamento, ausência, distância, às vezes abandono. Nas esferas espirituais, a distância nada diz, porque o afastamento não quebra a presença, do ponto de vista espiritual,
quando os espíritos não descuidam dessa presença. Então, por vezes, uma alma encarnada, com a qual nós nos encontramos, não nos encontramos há muito tempo, eventualmente até mesmo uma alma desencarnada, nós achamos que ela está distante, ela está muito mais presente, preocupada conosco, com os nossos sucessos, com nossos insucessos, do que outra alma que está ali sentada do nosso lado, mas está distante de nós. Esse é o Cristo. Ascendeu para as esferas do infinito, que são sua morada, mas esteve e estará sempre ligado conosco. E para partirmos então para a conclusão deste nosso encontro dessa manhã, gostaria de trazer, dentre outras coisas, uma pequena reflexão, um pequeno poema trazido por amigo espiritual nosso, que fala a respeito de uma data sublime na história da humanidade, que nós relembramos ainda nessa semana, que foi o nascimento do Cristo. Numa singela poesia que, com palavras simples, toca fundo aos nossos corações, a começar pelo título, que por si só já diz tudo. O amor ganhou um nome. Eu acho que nós já sabemos qual nome que o amor ganhou. E o nosso amigo espiritual começa dizendo: o amor ganhou um nome quando Maria, pela primeira vez, tocou a face iluminada do Senhor. Nesse momento, a esperança ganhou um rosto. Esperança, palavra abstrata, agora estava personificada e tinha um rosto. A alegria se tornou reconhecível naquele sorriso vasto e amigo. A profundidade e a compreensão ganharam olhos que brilham como a luz das estrelas. O trabalho recebeu o estímulo pelas mãos que se entregavam à madeira bruta, mas também a erguer os caídos. Porque as mãos do Cristo não se furtaram ao trabalho humilde na carpintaria de José. Como, inclusive, o nosso The Chosen conta aqui para nós em um dos capítulos, que Maria, preocupada com o futuro de Jesus, buscava para Jesus uma colocação no templo. Porque, conversa Maria com Isabel, que era prima em segundo grau dela, acho que era, ou as duas eram primas, não sei, tinha um parentesco. E a Isabel é que vai ser a mãe do João Batista. Isabel engravidou do João Batista, que é aquele que batiza Jesus, cerca de 6 meses antes de Maria engravidar de Jesus. E como as duas eram primas, eis que nós vamos ter que Isabel está lá visitando Maria. Aqui, ó. O Humberto de Campos me ajudando aqui. Ó. Depois das saudações habituais do desdobramento de assuntos familiares, as duas primas, ou seja, Maria e Isabel eram primas. Mas vamos lá. E aí Maria fala: eu estou preocupado com Jesus, porque ela já reconhecia que Jesus era uma criança diferente das outras, e certamente o era. O próprio Lucas registrou que certa feita Maria encontrou Jesus debatendo assuntos de alta filosofia, de grande cunho religioso no templo, né? Com os sacerdotes no templo. Então conta-nos Humberto de Campos que Maria estava preocupada com o futuro de Jesus, né? Conhecendo a tendência de Jesus para os assuntos transcendentais, ela falou: gente, eu vou contar a história, mas eu vou contar com um tomzinho de brincadeira, vocês tirem, vocês separem o joio do trigo.
Aí Maria pensou o seguinte: ao invés de eu pôr Jesus no prezinho, eu vou colocar ele para estudar no templo. É um desperdício esse menino, com tanta sabedoria, e eu deixar ele, né, sim, ter uma infância como as outras crianças, vou ver se eu consigo um lugarzinho para ele estudar lá no templo. E aí, olha que interessante o diálogo que Humberto de Campos traça de Jesus com Maria. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí Maria, altamente surpreendida com a pergunta, responde hesitante: tenho cuidado de ti, meu filho. Que mãe que não, né? Eu fico imaginando Jesus indo sair, Maria chega lá da porta da casinha humilde dele e fala: Jesus, leva o agasalho. Né? Se Maria fosse de Minas, ela fala: Jesus, blusa de frio. Né? E aí vai. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no meu íntimo, isso é Maria falando com a Isabel, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Ou seja, louvável sua preocupação comigo e com minha formação. E eu escolherei, desse modo, a melhor escola. E continua Humberto de Campos, no mesmo dia. Embora soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Faltaria o mestre de dar esse grande exemplo da importância do trabalho honesto no desenvolvimento da criatura humana? Iria ele mesmo tornar-se uma criança ociosa no templo? Ou estaria ali ao lado de sua família, com o paizinho do coração, aprendendo os ofícios da carpintaria, dando o exemplo de que, se por um lado é necessário sim buscarmos a ascensão ao mundo espiritual, não nos esquecermos do nosso papel no mundo. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu Maria, ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então, por isso que falo, o trabalho recebeu as mãos que se entregavam à madeira bruta e a erguer caídos. O mundo respirou aliviado, pois ele era desejado, intuído e esperado, e agora se fazia perceptível diante da nossa cegueira. E aí entra a parte linda desse texto, que ele vai falar da reação dos seres à presença do Cristo, começando pelas plantas. As plantas floriram, ofertando seus frutos para serem partilhados pelas suas mãos de luz. Os animais se aproximaram, esperando receber o toque e também ofertar os seus esforços. Os pastores humildes choraram, sem saber a causa. Os pescadores deixaram suas redes e olharam para os céus, buscando os seres de luz. E sábios entristecidos se permitiram sonhar mais uma vez, contemplando a estrela amiga. Mães acariciaram seus filhinhos doentes, com a certeza de que a cura estava entre nós. Corações sofridos em toda parte receberam acalento. Soldados baixaram suas espadas e por um momento respiraram saudade e paz. Os reis tremeram nos seus tronos de ilusão,
e até mesmo as falanges da escuridão e da ignorância, sentindo o toque de sua vibração de amor transformador, temeram e vacilaram. Ele estava entre nós e daí para frente tudo seria diferente. O amor agora tinha um rosto, um olhar, mãos, palavras e em breve nos convidaria para sermos seus amigos. E você? Onde quer que você estivesse, e nós estávamos em algum lugar. Fosse encarnado lá, fosse encarnado em outro lugar do mundo, fosse no plano espiritual, talvez até mesmo nas regiões trevosas. Em algum lugar nós estávamos nesse momento sublime da história do espírito humano aqui na Terra. E nós de alguma forma fomos tocados, ainda que talvez por alguns séculos tivéssemos nos recusado a admitir esse toque amoroso e segui-lo com a alegria que nós seguimos hoje. Sabe, esse momento em que o amor se acende dentro do seu coração, misturada com uma certeza que te envolve, é a lembrança de Jesus se materializando em seu coração. Aqui na Terra, nós reservamos um dia para lembrarmos do Mestre. Ele, porém, tem todos os dias da eternidade para nos amar. Natal não é sobre lembrar de Jesus, é sobre sentir o seu toque de amor sobre nós. Obrigado, Jesus, pela sua dedicação. Que nós possamos refletir, dentro das nossas limitações, o teu desejo amoroso de nos tornarmos sua voz, suas mãos, seu toque, sua compreensão para nós mesmos e com aqueles que se aproximarem de nós. De tal forma que, atendendo ao seu sublime convite de nos tornarmos fermentos do Evangelho da Terra, nós possamos sair daqui renovados e confiantes na vitória do bem, sem nada temermos, dando a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor. Porque, como suas próprias palavras deixaram registradas, um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Muita paz. Bom dia a todos e todas. Então nós agradecemos, ao nosso irmão Alain, por ser instrumento, para nos permitir ficar mais próximos de Jesus. Nossos agradecimentos aí ao Alain. E vamos nos lembrar, da importância do Evangelho no lar. É Jesus no lar. Esse momento que nós podemos escolher, na prática, de trazer Jesus para o nosso lar, com as reflexões do Evangelho, recebendo todas essas vibrações amorosas da equipe espiritual, que nos assiste. E aí é imprescindível, a paz que começa em cada um, a paz que começa no lar, e essa paz que nós tanto desejamos construir, para o mundo. O Evangelho no lar. Se alguém tem dificuldade ou ainda não conhece, nós temos ali a casa para orientações, tá bom? E nós estamos à disposição. Livros também na biblioteca para ajudar, inclusive o Alain citou muito o livro Boa Nova, que ele é muito lindo. Vocês vão se emocionar ao lê-lo, sentindo aí a presença de Jesus nos seus relatos. E nós agora, na quarta-feira, nós teremos a nossa reunião pública, tá? Só não teremos a evangelização da criança e do jovem, ok? E temos uma campanha, a campanha permanente, para quem não sabe, aqui na casa a gente tem evangelização, na pré-concepção. Pré-concepção não, na gestação, tá? Porque também existe a evangelização antes de conceber, mas aqui na casa tem essa do pré-natal no ventre. E aí a gente está fazendo uma campanha, para doação de fraldas para as mãezinhas, as famílias
menos favorecidas aí, tá bom? A doação de fraldas pode ser de qualquer tamanho e vocês podem entregar na recepção. Então vamos nos preparando então para a prece, né? Nessas vibrações aí amorosas da presença de Jesus em nossas vidas. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E nessas vibrações, nós agradecemos ao nosso Pai, Senhor da vida, de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso divino amigo, a nossa Maria Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais, mentores dessa casa querida. Agradecemos por tudo que recebemos, agradecemos por todo o amparo e rogamos, nesse momento, irradiando em favor de todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que estão sedentos do teu amor, carentes também do alimento material, aqueles que estão se sentindo encarcerados, estão aprisionados também, por todos os nossos dirigentes, por todos aqueles que perderam a esperança, que possam sentir Jesus em suas vidas, o abraço do divino amigo, e possamos todos nós seguir os teus passos, na confiança, na renovação do ânimo, vibrando em teu amor, para sermos instrumento de tua paz, onde quer que estivermos, hoje, agora e sempre. Amém. Bom domingo para todos. Quem precisar do passe, por favor, agradeço.